Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar passando para vocês um pouco do que eu sei sobre interfaces em Go. Eu sei que interface pode ser um assunto complexo para muitas pessoas, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível usando um exemplo do mundo real. Para isso eu vou utilizar um exemplo de conexões com banco de dados. Então primeiro eu vou criar uma estrutura chamada SQL por uma conexão com banco de dados relacional, struct, que vai ter as propriedades database, usuário e senha, password. Lembrando que não vou fazer a conexão de fato, é só um exemplo, então eu vou apenas simular essa conexão. Para isso eu vou utilizar dois métodos para essa estrutura, um chamado connect. Aqui você implementa a sua conexão. Eu vou colocar um log só para a gente ver passando por dentro desse método. Conectado ao banco de dados relacional. E eu vou ter mais um método chamado disconnect. Aqui da mesma forma você implementa a sua desconexão. E eu também vou fazer um log desconectado do banco de dados. Legal. Para poder chamar esses métodos, a gente vai definir aqui uma variável chamada db, do tipo SQL, que recebe um SQL. O nosso database vai ser o teste. O nosso usuário vai ser o admin. E a gente vai ter uma senha 1, 2, 3, 4. Legal. Com isso a gente já pode chamar o nosso db, connect. E lembrando, sempre quando a gente tem conexões com o banco de dados, a gente tem que lembrar de fazer o disconnect. Legal? Então se a gente chamar aqui o nosso go run exemplo.go conectado ao banco de dados relacional, desconectado do banco de dados. Vou colocar aqui também relacional, só para a gente poder ver melhor. Ok? Agora, quando você está em um programa muito grande, em alguma aplicação muito grande, você nunca vai ter a sua configuração direto aqui na sua main. Isso vai vir de uma variável de ambiente, um arquivo de configuração. Então, muito provavelmente, você vai ter uma função em outro package, talvez, podendo ser até no mesmo, mas geralmente em outro, para poder fazer a leitura dessa sua configuração. Então, a gente vai simular isso fazendo uma função dbconfig, que retorna a nossa SQL. Aqui você implementa a sua leitura da configuração e a gente retorna nossa configuração SQL. Aqui a gente chama nosso dbconfig, roda de novo o programa e está tudo funcionando normal, conectado e desconectado. Agora vamos supor que por algum motivo você precise trocar o seu banco de dados relacional para um não relacional. Dessa forma que a gente implementou, a gente precisaria mexer na nossa main, mexer na nossa dbconfig e qualquer outro lugar, supondo que nosso programa fosse maior, qualquer outro lugar que que utilizasse os métodos dessa nossa estrutura SQL. Para que isso não aconteça, para que nosso programa seja mais fácil de dar manutenção e as nossas funções e arquivos sejam mais reutilizáveis, a gente utiliza as interfaces. Então eu vou criar aqui uma interface chamada database, interface, chamada, que ela tem dois comportamentos, dois métodos que todas as estruturas que implementam ela devem ter. Então vai ter o connect e o nosso disconnect. Se a gente simplesmente vier aqui no config agora, trocar para database, a gente tem um erro, porque sempre que a gente trabalha com interfaces, a gente deve retornar um ponteiro. Então, o endereço de memória onde a nossa estrutura SQL está alocada. Com isso, a gente troca aqui a nossa variável db, que era do tipo SQL, agora ela é do tipo database, e tudo volta a funcionar normal. Conectado ao banco de dados relacional e desconectado do banco de dados relacional. Com isso, a gente já tem o primeiro passo para poder trocar mais facilmente para um banco de dados não relacional. A gente precisaria apenas mexer na nossa leitura da configuração
que é onde de fato cria a nossa estrutura SQL ou qualquer outra que a gente possa utilizar. Então, primeiro a gente vai criar uma outra interface, uma outra estrutura chamada NoSQL. Aqui, a sua interface, independente se ela implementa, mesmo que ela implemente a mesma interface que a sua estrutura SQL, ela não precisa ter as mesmas propriedades. As propriedades podem ser diferentes. Então, para mostrar isso, eu vou colocar aqui um IP, uma porta, o usuário eu vou manter e a senha eu vou manter. Se eu faço simplesmente isso, venho aqui e troco para retornar NoSQL, a gente vai ver que, opa, deu problema. Por quê? Porque a nossa estrutura NoSQL não implementa a nossa interface database. Aqui fala que está faltando o método connect, além também de estar faltando o método disconnect. Então vamos voltar aqui para não dar problema. E eu vou implementar esses dois métodos, basicamente copiando esses caras aqui, colocando aqui, trocando SQL para NoSQL. Aqui do que banco de dados relacional, fica banco de dados não relacional. Aqui também. Beleza. Dessa forma, a gente ainda está utilizando o banco de dados relacional. Se a gente roda o programa, banco de dados relacional e não relacional. Ok. E agora a gente vem aqui e troca para um NoSQL. A gente não tem mais o database, então a gente vai ter aqui o nosso IP. Vamos colocar um qualquer, 192.168.00.00. O usuário sim a gente tem, mas a gente também tem uma porta agora, 3000, como exemplo. Você vê que não deu mais problema em nenhuma parte do código, então se a gente roda de novo, agora a gente está conectado ao banco de dados não relacional e desconectado do banco de dados não relacional. Então a gente precisou alterar apenas o local onde faz a criação da nossa configuração. O resto do programa continua funcionando. Mas vocês viram que na hora que eu troquei, ele deu um problema lá falando que eu não tinha implementado um dos métodos da nossa interface. Como que eu faço para garantir que foi implementado? Porque, como vocês devem ter reparado, se vocês já estudaram alguma outra linguagem de programação, no Go a gente não tem uma forma explícita de falar que a nossa estrutura está implementando a nossa interface. Se ela implementa os métodos da interface, o comportamento daquela interface, ela já está implementando a interface. Então, como eu faço para saber se eu não esqueci nenhum método? Se na hora de usar não vai dar problema? Basicamente, tem algumas formas de fazer isso, mas uma das que eu gosto de utilizar, que é bem simples, é declarar uma variável sem o nome, então com underscore, do tipo da nossa interface, database, e que recebe a nossa estrutura, o NoSQL. Beleza? Por que sem nome? Primeiro que, se a gente coloca um nome, quando a gente vai fazer o build do nosso programa, a gente é obrigado a utilizar essa variável, senão o Go não deixa fazer o build. Segundo que, dessa forma, a gente garante que não vai ter alocação de memória para essa variável, visto que a gente não vai utilizar ela, ela é só para fazer a verificação se a nossa estrutura implementou a nossa interface. Vocês veem aqui que não tem nenhum problema. Se eu tirar uma das implementações, ele vai reclamar, falando que eu não tenho implementado o nosso método disconnect, assim como funciona também para o connect. Então ele reclamou que eu não tenho connect. Legal. E para que eu utilizaria uma interface além de ser fácil de trocar de um banco para o outro, por exemplo? Muito porque o seu banco pode ter implementações de conexão e desconexão diferente. Um banco de dados relacional provavelmente vai ter uma forma de se conectar e um não relacional vai ter uma outra forma. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero ter agregado em alguma coisa e até mais.